Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e no episódio de hoje a gente vai continuar a nossa série de episódios sobre empreendedorismo. Se você ainda não escutou ou não assistiu o primeiro episódio dessa série, a gente gostaria de convidar você para poder assistir, ok? O nosso convidado especial é o Vitor e a partir de agora nós vamos continuar a nossa conversa no segundo episódio da série Empreendedorismo. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Gostaria de convidar você para poder se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, ativar as notificações para que você possa estudar português e aprender diversas outras coisas também. Espero que você goste e vamos ao episódio. O que precisa para empreender? Primeira coisa, inquietude, insatisfação. Não é uma insatisfação por falta de gratidão. Não é. É uma insatisfação que a gente precisa estar alimentando. É uma inconformidade. Por exemplo, você está trabalhando numa empresa e você está vendo que... Vou dar um exemplo claro. Eu gosto muito de usar o que eu vivi. Tá? Quando eu trabalhei numa montadora de carros, ela fabrica carros, ela monta carros, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Sim. Né? E aí, para o mercado internacional, esses carros são exportados. E aí, falar em exportação de carro envolve o quê? Navio, Sim. portos, pátios, já que o pátio está perto do mar, o carro fica ali, espera, tal, tem toda aquela parte burocrática, enfim, aqui no Brasil, né? A burocracia é gigante, né? Engraçado que a burocracia foi criada para evitar a corrupção, não é o tema de hoje aqui, mas enfim. Mas a gente está aberto se for... é um assunto que, enfim, vem junto. Que a gente precisa romper, que a gente precisa vencer, né? E então, maresia. A maresia corrói, por exemplo, a parte que fica virada para cima, a superfície da lataria do carro que fica virada para cima. Então a gente precisava colar uma proteção, um plástico ali. Sei. Poxa, é um trabalho de verdade. Eu ficava indignado de estar fazendo aquilo, mas eu sabia que era a porta de entrada para a empresa. Enquanto eu tinha lá meus 23, 24 anos de idade. Enquanto quando eu terminava o meu trabalho ali, eu já ia nos outros postos de trabalho com curiosidade, porque eu estava indignado de estar fazendo aquilo. Não desmerecendo a função, mas era minha a indignação, a inconformidade, sabe? Bom, eu posso mais, eu quero mais. Então, para empreender, você tem que ter fome. Para você crescer dentro de uma empresa, você tem que ter fome. E não adianta você se preocupar só com a sua fome. Qual o propósito da empresa que você trabalha? Enquanto alguns colegas de trabalho ficavam parados, eu ia buscar aprender outras funções daquela área que eu trabalhava. Os líderes observam isso o tempo todo. Atitude, vontade, fome. Imagina, se você sai todas as vezes que surgem essas oportunidades, as oportunidades elas estão ali o tempo todo, sim. Basta você estar aberto para poder enxergar ou para construir, e você sai dali indignado, todos os dias, vai embora por várias vezes. Eu fui embora para casa e não queria voltar, cansado, mentalidade fraca, de verdade. Eu vivi essa coisa do estar indignado também, do nem sempre enxergar que tinha-se oportunidades ali, mas por várias vezes eu tinha essa fome, essa vontade de aprender mais, aprender um novo posto de trabalho, porque um dia alguém vai faltar e aí eles vão tentar, dentro dos próprios recursos ali,
né? É estar preparado, né? É você estar preparado para quando a oportunidade aparecer. Exatamente. Isso tem a ver com essa vontade, entendeu? Com essa fome. Aí imagina, essa pessoa que não tem essa vontade ali, não quer nunca, de repente, fazer uma hora extra, né? Quer trabalhar além do horário determinado por lei, que é aquele ponto, aquele pré-estabelecido ali, né? Em contrato. E aí você faz a hora extra, você ganha para fazer aquilo. E aí você não enxerga que o emprego é um lugar que você está recebendo para ser treinado. Você não tem, tá vendo? É uma questão de visão, uma questão de mentalidade. Isso a gente atinge através de uma certa indignação. Bom, para que eu vou aprender alguma coisa nova? Eu tenho que estar indignado, eu tenho que estar com essa fome, eu quero... Olha o que a gente está fazendo hoje aqui, isso aqui é novo. Isso aqui é muito novo. É uma indignação, pelo menos eu entendo assim, né? Você pode até me corrigir se eu estiver errado. No sentido de um descontentamento com a sua situação atual. Exatamente. Pode até ser financeira, pode até ser um padrão de vida. Poxa, o meu salário é esse, meu padrão de vida é esse, mas eu quero mais. Eu quero uma casa maior, eu quero mais conforto, eu quero mais qualidade de vida. Porque não tem jeito, a gente não tem como não falar que envolve dinheiro. E no final das contas, estamos falando sobre capital e estamos vivendo num mundo capitalista. Então, no final das contas, o objetivo, sim, envolve o dinheiro. Sim. Através do dinheiro, você consegue proporcionar toda uma plenitude em todas as áreas da sua vida. Sim. Se você consegue ter uma certa condição de recursos, você consegue ter saúde, você consegue ter, né, principalmente em países como o Brasil, que o sistema público de saúde é precário. Então, deixa muito a desejar. Né? Existe esse descontentamento, que eu acho que é a indignação que você fala, né? Para a partir dali você, o que que eu vou fazer para sair desse ponto aqui, né? E mudar a minha realidade atual. É isso aí. E aí, assim, se essa pessoa não tem essa fome ali, e aí ela sai e monta o negócio dela, de repente trabalhou 20 anos ali naquela função, não mudou. Eu não sei nem se hoje em dia isso é possível. Alguém entrar num emprego, num trabalho, entrar numa empresa e ficar 20 anos ali fazendo a mesma coisa. Não sei nem se isso ainda é possível. A inteligência artificial está vindo, engolindo exatamente, né? Talvez os remanescentes dessa geração estão se aposentando agora, mas então, os que estão entrando dificilmente Aí ele vão. sai e aí, por exemplo, vê na TV, ele sempre teve aquele sonho. Ele defendeu o sonho dele na empresa, né? Ele sempre teve aquele sonho de ser patrão dele mesmo. Lembra quando a gente dividiu o nosso escritório lá? Antes, o exemplo cai muito bem. Antes era uma loja de material elétrico. Exatamente. Que o pai montou para o filho. Exatamente. Exemplo clássico. Exemplo clássico do que não é a forma que deve ser feito empreender. Entendeu? O que está dando dinheiro é material de construção, porque vivíamos ali um boom na economia, enfim. E aí, não monta, mas e aí? Será que ele tinha fome, esse garoto tinha fome lá no trabalho dele, no que ele fazia? Essa vontade, essa indignação, será que ele tinha isso? Sim. Porque aí você encarar um negócio onde você precisa ser líder, dá um exemplo, trabalhar tanto quanto as pessoas que trabalham contratados por você, tanto quanto, muito mais. Exatamente. Não é nem tanto quanto, você trabalha muito mais. Por quê? Porque a hora que fecha o horário, acaba o horário comercial, você tem um monte de outras coisas para resolver. Sim. E o funcionário vai para casa. Estratégica, o funcionário vai para casa. Mas também enxergando, o funcionário não é o vilão. Sim. Entendeu? A gente está só pontuando aqui. É uma troca. É uma troca. Então, assim, é enxergar esse todo. Sabe? É enxergar esse todo para poder empreender. Mas esse enxergar, a gente não nasce pronto. Eu não enxergo todo ainda. Mas eu estou em busca de conseguir enxergar um todo. Sim. Né? Aos poucos a gente vai adquirindo experiência, conhecimento, aprender. Mas a fome
ela já tem que estar ali, ó, sendo é até estranho, né? Alimentar a fome. Redundante talvez. Não redundante, acho que não, mas estranho. Soa mais como um paradoxo, não? Vitor, a gente está quase chegando no final desse primeiro episódio, que eu acho que já tem muita riqueza de conteúdos aqui, até em detalhes, que eu acho que realmente vai poder ajudar muita gente a abrir a mente para pensar sobre empreendedorismo, ter o seu próprio negócio, né? Mas eu queria te perguntar, como talvez um último tópico para esse episódio, dentro de tudo que nós conversamos, né, você não está, até como você acabou de falar, você não está respondendo que para você poder empreender, você precisa encontrar o negócio certo. Para você empreender, você não precisa ser uma pessoa com dons e talentos divinos, né? Só para confirmar essas informações. Qualquer pessoa pode empreender e qualquer negócio é possível de desenvolver ou não. Olha, o que você pensa sobre isso? Então, a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque, assim, sim, acredito que qualquer um tem condições de alcançar um nível de desenvolver, sim, várias habilidades diferentes. Acredito muito nisso. Porém, a gente não pode ser leviano. As pessoas precisam conhecer suas limitações. A gente não pode ser leviano aqui e falar, não, aquele positivismo barato. Que todo mundo pode tudo. Não, basta acreditar. Cara, só te interrompendo mais uma vez, seu copo tá vazio, né? Vamos tomar uma água aí. Pessoal, a gente preparou aqui especialmente para... Acho que vai ficar aqui já em definitivo, fazendo parte do cenário, essa garrafa. É uma garrafa de água, naturalmente. Mas ela tem aqui uma expressão muito comum aqui no Brasil, aproveitando aí, fazendo uma pausa no tema, né? Água que passarinho não bebe. Né? Um oferecimento. Temos aqui um copinho, seria até um copinho, né? Vitor, você pode explicar para o pessoal o que seria água que passarinho não bebe? Olha, aqui no Brasil, a água que o passarinho não bebe, eu também não bebo. Que seria a famosa cachaça, né? Exatamente. É um produto nacional. Cachaça, um produto nacional. É uma especialidade do Brasil, né? Muito reconhecido, né? É uma produção nacional, exportado para muitos lugares, né? Sim. A cachaça, a pinga, a cachaça, né? Que faz a famosa caipirinha. A caipirinha, muitos estrangeiros já conhecem a caipirinha, vem da cana de açúcar, né? Enfim, mas pessoal, é somente a água mesmo, tá? Não é a água que passarinho não bebe, porque obviamente que passarinho não vai beber pinga, cachaça, porque com certeza não vai voar bem, né? Mas enfim, está hidratado agora para continuar? Por favor. A gente continuar falando, né? Pode continuar. Bom, então é tomar esse cuidado para a gente não ser leviano também. Por exemplo, às vezes você tem ali o sonho de ser dono de alguma coisa, de criar alguma coisa, enfim, participar de uma forma mais protagonista, né, de alguma atividade. Só que não basta ter só o capital, dinheiro no caso, não basta ter apenas isso. Você precisa desenvolver sim algumas habilidades. Então, eu comecei empreendendo da forma que eu fui condicionado a acreditar, que era aquela de, bom, pega isso aqui, eu vendi muita água que o passarinho não bebe em carnaval, né? Sim. Uma festa popularmente conhecida, claro. Mundialmente conhecida, né? Como o carnaval brasileiro aí, o carnaval no Rio de Janeiro. E era assim, trabalhava na montadora, foi na época que eu trabalhei também numa siderúrgica, e eu aluguei ali uma garagem e botei uma tenda e fui vender água, refrigerante e cerveja. Sim. Né? E essa foi uma forma que eu encontrei de empreender. Mas
era um empreendimento temporário. Sim. Então, de verdade, ali, eu era o famoso tirador de pedidos. Eu não tinha nem competências e habilidades de um bom vendedor. Era a pessoa chegar, tá na festa, chegar com sede, Sim. né? Era tá era juntar realmente, né? A sede com a vontade de beber. Aqui não... a gente tem um termo, né? Que é juntar a fome com a vontade de comer. Exato. Uma outra expressão, outra né? expressão. Quando realmente você consegue conectar duas coisas que uma precisa da outra naquele momento. Juntar demanda e oferta, né? Você não precisava pensar em estratégia de marketing. Não, nenhuma. Você estava ali numa coisa de momento, né? Era isso aí. Era para ter uma renda extra. Sim. Mas por quê? Porque eu via que lá onde eu estava trabalhando, eu estava chegando no meu limite de aprender. Né? E eu não tinha a visão de aprender a gerir pessoas. Sim. Que é o recurso mais valioso de qualquer empresa, de qualquer negócio. Pessoas. Né? A gente compra sim itens e coisas e tal, mas a gente compra de pessoas. Exatamente. Realmente eu acho que muitas pessoas começam a empreender sem pensar em todas essas coisas, né? Simplesmente, realmente colocam a mão na massa, né? Entram na prática da coisa, mas sem muita mentalidade, sem muita ideia do que vão enfrentar, do que mão na massa. Né? Outra expressão. Você vai ter que explicar depois aí. Pois é. Mas então, mão na massa é fundamental. Só que não dá para existir só mão na massa. Exato. Somente mão na massa, você tá só preso ao operacional, você não consegue crescer. Você não consegue... Às vezes você não consegue entender a verdadeira necessidade das pessoas que você atende, dos seus clientes. Né? Imagina, a gente trabalha com banho e tosa. A pessoa vem, aprende, desenvolve ali todas as habilidades e aí ela passa a ter aquela competência. Tá? E aí ela resolve atender na casa das pessoas, fazer um delivery de serviço. Isso tem acontecido muito, principalmente pelo momento que a gente vive. Esse novo, né? Pandemia. Isso ajudou muito as pessoas que se permitiram aprender algo novo. Mas somente esse mão na massa vai chegar uma hora que ela vai cansar. Se ela ficar só ali atendendo, pensa na logística, pensa no, eu vou trabalhar, vou fazer um curso de banho e tosa, vou investir e vou atender na casa das pessoas, que é algo que não tem muito e tal. Pense, o lugar é adequado? A pessoa faz o curso, tá ali com uma mesa própria, a tesoura própria, um secador industrial, enfim, coisas próprias para aquilo. Todos os recursos necessários para um bom serviço, né? Para entregar um bom serviço. E aí ela vai fazer aquilo, vai trabalhar com aquilo. Ela, na casa do cliente, às vezes ela tem que dar banho no chuveiro, ela tem que abaixar, ou no quintal. Então, imagina... Ela é uma realidade que ela não viu no treinamento dela, né? Não viu no treinamento. Então, a gente enxergou que a gente precisava trabalhar esse lado. Então, é muito importante. Quando você vai para campo, né? Você não tem todo muito importante estar no campo. O ambiente necessário, né? Sim. Beleza, Vitor. Eu acho que para o nosso primeiro episódio tá muito legal. A gente vai deixar todas as outras coisas, os outros tópicos, os outros assuntos para os próximos também, né? Mas acho que é bem legal. Acho que para a gente encerrar assim algumas considerações finais para esse episódio. Acho que é bem legal a gente não tá falando aqui algo que todo mundo talvez esperasse ouvir, né? Talvez tipo, todo mundo pode empreender. Talvez não. Talvez você não tenha realmente de fato uma outra expressão, mas não necessariamente uma expressão, mas assim, tipo, você não nasceu para empreender. Talvez não. Talvez na verdade, você pode fazer parte de um empreendimento, de um projeto, de um propósito como funcionário.
né? Você não precisa ser um empreendedor para se considerar um empreendedor de sucesso. Olha, eu acredito que ninguém nasceu para empreender. Nasceu. Você desenvolve. De fato. Você desenvolve. Ao longo da vida, você vai desenvolvendo, sim, habilidades para construir as competências para você executar qualquer atividade. Sim. Tá? Muito importante. E aí, no nosso curso, por exemplo, autoconhecimento. Exatamente. Então, empreender, fome, indignação, vontade por resolver problemas. Isso aí. Só que também uma mente aberta para aprender aquilo que você ainda não sabe. Exatamente. Nascemos no Brasil, não podemos conversar com pessoas de fora? Não podemos nos comunicar com pessoas de fora? Podemos sim, podemos aprender um novo idioma. Nascemos sem asas, não podemos voar? Podemos sim. Então, assim, não se iluda com esse não nasci para empreender. Você precisa desenvolver competências e habilidades emocionais para gerir pessoas, clientes, gerir funcionários, gerir fornecedor. É isso. E se você, quando você se conhece, quando você consegue atingir esse autoconhecimento, você vai saber se você tem estômago para isso, se você vai ser feliz, se você vai conseguir deitar e dormir, ter uma boa noite de sono tranquila com todas essas questões para resolver, né? Se você conseguir se dispor a isso, beleza, acho que o empreendimento é para você. Mas talvez você não seja feliz assim, e não tem problema nenhum você não ser uma pessoa que está disposta a viver dessa maneira, né? Você pode ter totalmente grandes realizações também de outras maneiras, não como protagonista, mas sim como um bom coadjuvante. Sim. Mas testa. Exatamente. Testa. Vai lá, se permita. Hoje em dia, por conta desse novo cenário, a gente já vinha num processo de digitalização das profissões. Isso aí. Né? E aí, então, assim, hoje em dia é muito mais... O acesso está melhor. Então, se você tem essa vontade, tem esse sonho de empreender em alguma coisa, de criar alguma coisa, algum negócio, está enxergando, está vendo ali um problema e isso está gritando ali na sua mente, testa. Usa as redes sociais, cria ali um Instagram, cria um canal no YouTube, testa isso. E começa, né? E começa a produzir essa solução. O famoso primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo. Porque senão você não vai saber. Você não vai saber se você nasceu para aquilo ou não. Entendeu? Eu não acredito nessa expressão de nasceu aquilo, nasceu para aquilo ou não. Mas, enfim. Sim, sim. Experimente. Acho que podemos deixar essa recomendação, essa dica, essa mensagem para as pessoas, né? Experimente, teste, né? Põe lá. Alguém disse isso, eu não me lembro quem, mas coloca o pezinho na água para sentir a temperatura da água, né? E aos poucos você vai tomando as suas próprias conclusões sobre isso, né? É isso aí, é isso aí. Eu sou suspeito para falar, porque sim. assim, você vê... É um currículo onde fotografia, muita história, né? matemática, mercado pet, trabalhar com franquia, venda de cursos de inglês. Sim, entendeu? Sim. Eu sou suspeito. Claro, eu gosto muito de experimentar. Perfeito, Vitor. Cara, muito obrigado pela sua preciosa colaboração aqui no nosso podcast. Esses episódios provavelmente serão episódios um pouco mais densos, um pouco mais extensos, né? Do que em média nós costumamos produzir, mas eu acho que tem muito valor aqui. E espero muito que as pessoas possam consumir esse conteúdo até o final. Acho que cada palavra, cada frase aqui tem muito valor não somente para a vida, para o mundo dos negócios, né? Mas também para a vida de um modo geral. Então, obrigado mais uma vez.
Vou deixar você se despedir do pessoal nesse primeiro vídeo e depois a gente encerra o episódio, beleza? Pô, show. Então, por favor. Uma expressão nossa aqui, show de bola. Show de bola, mais uma expressão, Né? uma coletânea de expressões, né? Não tem como, né? Faz Não tem parte, como, né? exatamente. Falar português, você precisa aprender expressões, você precisa falar expressões, senão você não fala É português. a comunicação do dia a dia. Exatamente. Mas por favor. Então, eu que agradeço. Foi realmente um prazer enorme. A gente já vem conversando há algum tempo, né? Pra gente fazer isso. Conseguimos, né? Finalmente Realmente. a gente conseguiu. Sim. Foi uma honra estrear. Letícia, desculpa. Desculpa aí, beijinho no ombro. Letícia, ela está aqui escutando, aqui atrás da porta. E aí a gente teve essa ideia de fazer mais de um episódio, criar aí uma série. Quem sabe isso não me influencie também a criar o meu podcast para falar disso, para falar só sobre empreendedorismo, para trocar bastante. Enfim, a gente não sabe ainda. Gostei muito, gostei demais e... Legal, muito bom. Feliz, fico muito feliz. Tô pronto aí para... Beleza, então a gente vai se encontrar novamente nos próximos vídeos dessa série sobre empreendedorismo, né? Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão escutando e que escutaram esse episódio até aqui. Se você está nos assistindo no YouTube, eu gostaria de agradecer a sua atenção, o seu tempo precioso. E se você realmente gostou desse vídeo, se faz sentido para você, como sempre, como todos fazem, a gente não vai deixar de fazer também aqui. Eu gostaria de pedir para que você pudesse deixar o seu like. Se você quiser, fique à vontade para deixar o seu comentário, como a gente já pediu, deixe a sua opinião, se você concorda ou não com o que nós falamos aqui. Se quiser criticar, por favor, críticas, por favor, o dedo aí. Compartilhem esse vídeo. Vocês sabem que para o YouTube isso funciona, para nós isso é importante. Então, muito obrigado mais uma vez e a gente vai se ver em breve no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau.